Coríntios 16, 19 a 24. A última perícope, o último bloco, a última sessão da epístola. 1 Coríntios 16, 19 a 24. Saudações finais. E depois disso nós vamos começar o Evangelho de João. Vamos ler a palavra que assim diz. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam. Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Oremos. Muito obrigado, Senhor, por podermos chegar até aqui. E por podermos estudar mais uma porção da Tua Palavra. Rogamos que o Senhor nos ajude a ficarmos ou caminharmos em fidelidade aos ensinos apostólicos que aqui vimos, a nos precavermos e vigiarmos dos erros que notamos na igreja de Corinto, que não se repita nessa igreja. Pai, nós pedimos Tua graça sobre nós, a fim de que o Senhor seja honrado, que vivamos de maneira digna do Senhor. Abençoa-nos nesse momento. Mais uma vez peço pela Daisy, com as crianças, que o coração delas se submetam à Tua Palavra. Quanto a nós aqui, que sejamos edificados. Como mensageiro, eu peço mais uma vez que o Senhor me use, que aquilo que me pode ser pedra de tropeço para a edificação do Teu povo, que a Tua graça suplante ou tome conta disso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É uma arte abordar pessoas difíceis, conversar com pessoas difíceis, ter que lidar com pessoas difíceis. O ser humano, o ser humano por si só é difícil porque ele é pecador. Mas tem aqueles que conseguem ganhar um troféu, né? Paulo tinha que lidar com esse tipo de pessoa na igreja de Corinto. Abordar pessoas difíceis é uma arte. Porém, quando é feito com amor ou em amor, é possível fazê-lo com sabedoria, ternura e com a firmeza devida. Então, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, essa primeira epístola, e também a segunda, você pode notar isso. Paulo, ele tem que lidar com pessoas difíceis, mas ele não deixa de fazer com amor, ternura e a firmeza que é devida. Nós vamos notar um pouquinho dessa firmeza ainda no final da carta. Ele não deixa de ser terno, amável, mas ele também não deixa de ser firme. Essa primeira epístola é uma carta de amor a pessoas difíceis, mas escrita com sabedoria de Deus, escrito sobre a sabedoria de Deus e com a sabedoria de Deus, sem deixar de ser firme nos momentos certos. Então, o que nós vamos extrair destes versos aqui, que nos resta desta carta? O que é a ideia que eu quero enfatizar aqui? O povo de Deus vive em comunhão pela graça e o amor de Deus. Esse é um lado que nós temos do final dessa carta. Qual é a outra página que nós temos dentro do final dessa carta? O povo de Deus vive em comunhão pela sua graça e em amor, aguardando o seu retorno. Para os inimigos da cruz, juízo os aguarda. É isso que nós temos no final da carta. Nós temos uma palavra amável e terna para a igreja, para aqueles que vivem em amor, para aqueles que vivem em comunhão, para aqueles que aguardam e dependem da graça de Deus e anseiam pelo retorno de Cristo, mas tem uma palavra firme para aqueles que não amam a Jesus. Estes estão debaixo de maldição.
E pior ainda será quando o Maranata se cumprir. Terrível coisa será quando Jesus voltar e essas pessoas que não amam a Jesus se depararem com Ele. Então, no final dessa carta, nós podemos tirar lições simples de Paulo para a igreja. Nós temos 3 lições aqui. Tá? Não são três pontos, são 3 lições que nós vamos trabalhar. Uma aplicação direta do que nós vamos ver aqui. Então, qual é a primeira lição que nós podemos tirar desses versículos no final da Epístola de Paulo aos Coríntios? Primeiro, igrejas sadias nutrem comunhão umas com as outras. Assim como um crente sadio tem comunhão. O que nós esperamos daquelas pessoas, o que nós achamos, melhor dizendo, daquelas pessoas que não querem se envolver, que não querem ter comunhão, que acham que isoladamente vão viver tudo que podem viver para Deus. Essa pessoa não está bem. Pense agora uma igreja que pense assim. Aumente a escala proporcional disso. O que nós podemos ver no final dessa carta é: as igrejas que estão sadias espiritualmente são igrejas que mantêm comunhão com outras igrejas. Elas não vivem numa ilha isolada. Elas têm uma percepção correta do reino de Deus em outros lugares. E por que isso é tratado dentro da igreja de Corinto? Por causa do pensamento exclusivista deles. E até no capítulo 14, Paulo ele faz uma pergunta meio irônica: porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós? Só vocês sabem o que é correto? A igreja ela tinha um pensamento errado, por exemplo, em relação aos líderes. Eles julgavam a liderança e achavam quem eram os aptos ou não para trazer a mensagem. Havia um criticismo muito exagerado no seio da igreja, e esse tipo de situação impede união, prejudica o relacionamento fora daquele ambiente. Então lembre-se disso. Igrejas sadias nutrem comunhão umas com as outras. Olha só o verso 19 e o verso 21. Paulo, ele repassa a saudação de outras igrejas. Ele primeiro fala das igrejas da Ásia, e depois ele fala da igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. As igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muitos vos saúdam, Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. A saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Um dos pensamentos é que Sóstenes foi quem escreveu toda a carta, e no final, para que não houvesse dúvida de que foi Paulo mesmo quem endereçou a carta, ele assina. Nós já vimos hoje de manhã que tinha problema de pessoas se postularem ou se apresentarem como representantes apostólicos, dizer: olha, eu estou trazendo uma carta do apóstolo tal, quando não era verdade. Um caso disso aconteceu na igreja de Tessalônica. Alguém como se comportando pelo grupo apostólico, trazendo mensagens para aquela igreja que não vinham deles. Um traço negativo da igreja de Corinto era a soberba, o quanto julgavam as demais pessoas, e isso certamente prejudicava muito a comunhão. A comunhão interna já estava prejudicada pelas divisões, quanto mais o relacionamento com as demais igrejas. Se vocês lerem, por exemplo, capítulo 1, vamos voltar lá para o capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Versículo 2 do capítulo 1 agora. E a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Com quem? Com só os dali da cidade de Corinto? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. As igrejas da Ásia, juntamente com a igreja na casa de Priscila e Áquila, são um sinal de que devemos buscar comunhão entre igrejas locais, independente da distância. Corinto, para as igrejas da Ásia, davam distância, praticamente todas as igrejas ali dentro da Ásia, davam uma distância muito grande, mas o que Paulo quer mostrar aqui é o seguinte: vocês têm irmãos em outros lugares, vocês precisam nutrir comunhão com pessoas que estão em outros pontos geográficos, se possível, e um exemplo disso é Priscila e Áquila.
Priscila e Áquila, por exemplo, é mencionado em Romanos 16, quando Paulo estava em Éfeso, escrevendo para a igreja de Roma. Eles saíram dali de Corinto e foram numa viagem missionária com Paulo, serviram lá. De novo, Paulo aqui, da onde ele está escrevendo, menciona novamente esse casal, que foi o casal que recebeu Paulo quando Paulo chegou em Corinto. Este casal, eles foram expulsos da Itália pelo governador Cláudio, dizendo: olha, não quero mais judeus aqui. Então eles saem da Itália, vão para Corinto e eles começam a trabalhar também o evangelho lá. É este casal que percebe a eloquência, o conhecimento de Apolo e diz: vem cá, Apolo, você precisa ser um pouquinho melhor instruído aqui. E eles fazem um discipulado com Apolo. Uma outra questão que nós podemos enfatizar sobre a necessidade de comunhão com outras igrejas é isso. Expressões culturais de afeto que não prejudicam nossa santidade podem ser empregados em nossos encontros. Não estou falando devem, estou falando que pode. Qual é uma expressão cultural? E tem muitos que, tentando ser bem fiéis, tentam produzir isso aqui no Brasil, sendo que não é parte da nossa cultura. Por exemplo, homens se beijando. Mas é costume no Oriente Médio, homens se beijar. E eles falam: olha, isso aí, eu já fui mal visto, eu particularmente já fui mal visto, por não dar paz do Senhor. Já fui muito questionado por que você não dá paz do Senhor? Mas eu dou bom dia. Não, mas você não dá paz do Senhor. Mas eu dou bom dia, dou boa noite, cumprimento, Por quê? Paulo ele está mencionando aqui uma característica cultural que é o ósculo santo, ou beijo. No Oriente Médio é comum homens beijarem, trocarem beijos no rosto, como uma expressão de afeto e carinho. E Paulo diz que vocês se cumprimentem, que vocês se tratem de maneira terna e amável, de maneira santa. Então, não somente igrejas sadias mantêm um relacionamento boa umas com as outras, procuram ter comunhão, mas todas as expressões que não ferem santidade, mas que demonstram carinho e que não causam escândalo são empregadas. Podem ser empregadas. Então fica dentro dessa primeira aplicação isso. Não ache normal nós caminharmos aqui em Jacarepaguá e não nos envolvermos com outras igrejas. Ou não termos a iniciativa de nos envolvermos com outras igrejas. Nós temos eventos esporádicos que é uma vez por ano, dos homens. E fora isso, nós sabemos que temos igrejas irmãs, mas qual é o nosso desejo de estar com esses outros irmãos e outras irmãs? Igrejas sadias, elas se envolvem com outras igrejas locais. Elas participam com todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Esse é o primeiro pensamento que nós podemos extrair desse finalzinho. Qual é o segundo pensamento que nós temos aqui? A vinda do Senhor Jesus Cristo será um misto de terror e alegria. Nós tiramos o foco das igrejas e Paulo ele fala especificamente para dois grupos que de fato existiam ali dentro da igreja de Corinto. Verso 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Tem alguma tradução que traz maldito? Poderia ser traduzido literalmente assim: se alguém não tem afeição, porque a palavra amor aqui não é ágape, é filéu. Se alguém não tem afeição, se alguém não gosta do Senhor Jesus, essa pessoa é um maldito. Está destinada à maldição, ou que a maldição o encontre. Paulo está amaldiçoando alguém? Não, ele está fazendo uma constatação de um fato. Porque essa pessoa está debaixo da maldição, porque essa pessoa maldita, ela não ama o Senhor Jesus. Mas, e ele diz para um outro grupo, na mesma frase, Maranata. Quem são esses que dizem Maranata? São os que amam o Senhor Jesus. São os que amam o Senhor Jesus. Uma situação que é comum, uma situação comum que existe na igreja, desde o seu início. Estou falando da nossa igreja, estou falando do nascimento da igreja. Uma situação que é comum e existe na igreja desde o seu início é a presença de pessoas
que nutrem vários sentimentos por Jesus, menos o de amá-lo. Não é uma coisa que nós devemos lidar hoje. Pessoas que estão no meio da igreja de Cristo, mas que não são a igreja de Cristo. Pessoas que vêm aos cultos, têm uma linguagem parecida, se comportam parecidamente, mas essas pessoas sabem que lá no fundo elas não amam o Senhor Jesus. Elas têm vários sentimentos, menos o do amor que os levam, o que pode levá-los a se entregarem a Jesus. Isso acontecia desde aquela época, e Paulo ele dá um alerta muito claro para essas pessoas. Se vocês continuarem nesse ritmo, vocês serão confirmados em maldição. São essas que não possuem um compromisso, não andam em santidade, não crescem e não participam do crescimento do reino de Deus. Essas pessoas são fáceis de identificar dentro da Epístola aos Coríntios. Paulo deixa claro quem são essas pessoas na Epístola. Aqueles a quem ele tem que combater firmemente. Na segunda carta isso fica mais explícito ainda, a oposição que ele recebe. Estas pessoas que estão no meio do Evangelho, porém sem o Evangelho, ainda estão debaixo de anátema, maldição. Estão assim porque possuem para si mesmo um outro Evangelho. Elas imaginam na cabeça dele o que é de fato seguir a Jesus e elas seguem Jesus do jeito que dá na telha dela. Elas não estão interessadas em fazer do jeito que a palavra diz. Não é perfeição, mas é o relacionamento e a visão que essas pessoas têm de Jesus que é distorcido. Em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, Paulo diz: se ainda eu vos adverto isso, se nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos prega evangelho que vá além do que recebesse, seja maldito, seja anátema. E eu repito, se alguém vos anuncia o evangelho que vá além daquele que entregamos para vocês, seja maldito. E por que isso está relacionado com a vinda de Jesus? Por que nós cantamos Maranata? Por que eu li aqueles 2 textos de Tessalonicenses? Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, eu quero que vocês leiam de novo ali comigo, 2 Tessalonicenses 2. É um texto que, especialmente para aqueles que vêm constantemente, participam do culto, mas não sabem de fato como o seu coração está diante do Senhor, deviam se preocupar. Esse é o texto que eu sustento, que quem ouviu o Evangelho nesse tempo da igreja, e quando a igreja for retirada, não terá uma segunda chance. Só quem nunca ouviu o Evangelho é quem será exposto à única chance que vai ter. O que o texto diz? 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12. O contexto é Paulo falando o quê? Olha, tem um homem, um iníquo, um anticristo, que num determinado momento da história essa pessoa surgirá. Aqui só fala do seu caráter, quem ele é. Não fala do que ele haverá de fazer politicamente e religiosamente, como outros textos dizem, especialmente o texto de Daniel. E os textos de Apocalipse, especialmente Apocalipse 13 em diante. Mas esse homem é dito o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Isso daqui você pode conferir em Apocalipse 19. O Senhor Jesus desce com os seus santos anjos e com a igreja, e com a palavra que sai da sua boca ele aniquila, ele destrói essa pessoa. A besta, o falso profeta e a imagem da besta, eles vão direto para o inferno. Isso está em Apocalipse 19. Então é uma pessoa, não é um conceito, não é uma ideia, não é um sentimento coletivo. O texto está falando de um homem que será identificado mundialmente. Então, esse é um cartão de visitas que Paulo dá dessa pessoa. Depois ele passa mais informações sobre essa pessoa. Ora, o aparecimento do iníquo. Como é que essa pessoa vai surgir no cenário mundial?
é segundo a eficácia de Satanás. Satanás é o seu promotor, é o seu patrocinador. Satanás é o seu patrão. O que Satanás vai investir nessa pessoa? Poder, sinais e prodígios da mentira. Ele vai se apresentar como um Messias, como um Cristo, como alguém enviado por Deus, como alguém que tem poder dos altos céus. Mas tudo isso vai ser para o quê? Verso 10. Com todo o engano de injustiça aos que perecem. Então nós temos um aspecto do surgimento dessa pessoa, que o anticristo já é de antemão uma antecipação da condenação eterna para aqueles que ouviram o Evangelho e não creram no Evangelho. É isso mesmo? É. Como que nós podemos ver isso no texto? Vamos continuar lendo. Então nós já sabemos o seguinte: quando ele se manifestar, ele tem um propósito, pelo menos claro aqui. Ele vai servir de juízo para um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas será enganado, ou serão enganados, serão presos, ludibriados pela pessoa dele. Com todo o engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que isso significa? São pessoas que ouviram a verdade, que ouviram o amor, em outras palavras, são pessoas que ouviram o Evangelho e não receberam, não creram, não aceitaram, não se renderam. São as pessoas que não amam o Senhor Jesus, são as pessoas que estão em anátema. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando a igreja for retirada e esse homem surgir, todas as pessoas que no tempo da igreja estiverem vivas até lá, terem ouvido o Evangelho e não terem crido, não terão segunda chance. Não farão como às vezes aparecem deixados para trás. Eu não sei se é assim que apareceu na novela da Record também, não sei se é. Eu fiquei, então agora é verdade, eu vou. Não. Essa pessoa, por ter rejeitado, por ter sido selada na sua incredulidade, como diz em João, todo aquele que crê em mim, naquele que me enviou, não entra em juízo, mas aquele que não crê em mim já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não é que será julgado, é algo concreto. Na hora que essa pessoa ouve, ela entendeu e ela rejeitou, o mistério disso, e não é uma questão de apelar para o mistério, mas só Deus sabe quando alguém está selado ou não nessa situação. Eu não tenho como dizer. É Deus quem pode perscrutar e saber, essa pessoa, tá bom, deu, não tem chance. Enquanto nós temos exemplos de outras pessoas que ouviram um tempo aqui, outro aqui, passaram anos resistentes, depois lá mais para frente se convertem. Mas o que nós estamos falando aqui são de pessoas que vão estar vivas naquele dia, naquele evento, e quando ele se levantar, ele vai ser o anticristo. Ele é tão cópia de Cristo, que Cristo diz o seguinte: quando eu ser levantado, eu farei o quê? Atrairei todos a mim mesmo. Quando o anticristo se manifestar, ele atrairá para si todos estes que estão destinados a receberem a operação do erro. Por isso, anátema aqueles que não amam o Senhor Jesus. O texto continua dizendo: e por este motivo, verso 11, que motivo? De não acolherem o amor da verdade para serem salvos. Pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E isso vai acontecer de maneira dupla. Isso vai acontecer no arrebatamento. Quando Cristo vier, pessoas serão seladas na sua incredulidade, os que já ouviram. E quando Cristo retornar para o início do milênio, no Apocalipse 19, todos os que estiverem com a marca da besta receberão a mesma punição da besta que lhes deu a marca. Direto de quem? Do Senhor Jesus.
do Senhor Jesus. Então uma pessoa vai dizer, então é melhor não ouvir o Evangelho. Não, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Voltando para 1 Coríntios 16. Então uma das coisas que nós aprendemos no final da carta, e é uma palavra muito forte, muito dura do apóstolo Paulo, é essa. Sabendo do estado da igreja, sabendo do coração daquelas pessoas, do número de pessoas que estavam lá sem o devido compromisso com Cristo, Paulo diz o quê? Anátema, maldito, qualquer pessoa que não ame a Jesus. Maranata, vem Senhor, vem Senhor. A vinda do Senhor Jesus será motivo de alegria e confirmação de juízo, né? E eu pego de novo a frase emprestada de 2 Tessalonicenses: juízo para aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e por isso recebem a operação. Enquanto para a igreja constitui o seu anseio e anelo, Maranata, vem Senhor. E qual é o último pensamento que nós podemos extrair dessa saudação final de Paulo? Primeiro, igrejas saudáveis mantêm comunhão umas com as outras. Segundo, quando Cristo vier, muitos se alegrarão, mas muitos temerão. Há um anátema, há uma maldição para aqueles que conhecem, sabem quem Jesus é, mas não o amam. Enquanto para aqueles que o amam, estes dizem, vem Senhor, vem Senhor. Um teste para saber se você ama ou não o Senhor Jesus é que você vai poder dizer ou não, Maranata. Se você chega e diz, não, eu não tenho coragem de dizer vem Senhor, porque eu não sei o que eu vou receber, então você não ama Jesus. Mas se você ama Jesus, você vai dizer o quê? Vem Senhor, vem Senhor. Por último, a graça de Jesus Cristo é o que precisamos para amarmos uns aos outros. Versos 23 a 24. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Uma bênção apostólica. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Ele começa falando do amor e da graça de Deus no capítulo 1 e ele termina novamente falando disso. Paulo termina com aquilo que faz com que nossa vida seja de fato uma vida digna a ser vivida diante de Deus, a saber, a graça de Jesus Cristo. Esta graça não é somente o ato de fazer por quem não merece. Deus fazendo algo por alguém, ou algo para alguém que não merece receber aquilo que a pessoa está recebendo, mas graça é a comunicação do seu poder pelo Espírito em nós, para que cumpramos a sua vontade. O que Paulo está dizendo é, a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. É o que vocês precisam. E ele pode falar isso com muita propriedade, porque na segunda carta, ele pede para Deus 3 vezes, Senhor, tira isso de mim. Lembra o espinho na carne? Afasta de mim isso. E por 3 vezes o Senhor dá a mesma resposta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo volta para a igreja e diz, a graça de Jesus Cristo seja com todos vós. Esta graça não está sobre aqueles que estão debaixo de anátema. Essa graça, esse favor, esse poder, essa ação não se dá para todos, mas para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Os que experimentam essa graça amam ao Senhor e amam aos seus irmãos no Senhor. Para nós finalizarmos, né, pelo menos algo que eu pude extrair, um pedido de Deus, para nós, a respeito dessa carta é o seguinte: que o Senhor nos ajude a vivermos em graça e pela graça, amando-o e edificando a sua igreja, crescendo na maturidade que revele cada vez mais Jesus Cristo em nós. Amém. Vamos orar. Santo Deus, obrigado por podermos chegar ao fim desta epístola e de sermos
tratados pelo Senhor em inúmeras questões que aprendemos aqui. Precisamos da Tua graça, ajuda-nos a vivermos em graça, a manifestarmos o amor pelos irmãos e um ardor pela sua vida. De que Maranata possa fazer mais constantemente parte do nosso vocabulário, dos nossos desejos diários. Maranata, vem, Senhor. Abençoe a cada um que aqui está, que participou, pelo menos, de quase todas as exposições, e aqueles que pegaram partes também, que o que foi lançado não venha a ser roubado por Satanás, mas que frutifique e produza 30, 60 e a 100 por um. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir.